A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 58. Fran e Larry sentaram-se à mesa da cozinha da casa de Stu e Fran, bebericando café. No andar de baixo, Leo dedilhava sua guitarra, que Larry o ajudara a escolher na loja Earthly Sounds. Era uma bela Gibson de $600, o braço com acabamento em cerejeira. Numa ideia repentina, Larry pegara para o menino um fonógrafo de pilha, bem como uma boa quantidade de álbuns de música folk e blues. Agora Lucy estava com Leo, e uma imitação espantosa boa de Blackwater Blues de Dave Van Hawken subia até a cozinha. Chove à beça por 5 dias, e o céu ficou negro como a noite, a encrenca se armando, no braço de rio esta noite. Pelo arco de comunicação com a sala de estar, Fran e Larry viam Stu sentado em sua poltrona favorita com o livro de Harold no colo. Estava sentado naquela posição desde as 4 da tarde. Já eram 9 horas e escurecera de todo. Stu nem quisera jantar e virou outra página enquanto Fran o observava. Lá embaixo, Leo terminou Blackwater Blues e houve uma pausa. Ele toca bem, não é mesmo? Comentou Fran. Melhor do que eu, disse Larry e bebericou seu café. Do andar de baixo chegou subitamente uma batida familiar. Um rápido tamborilá que progrediu para um blues não de todo padronizado, que fez Larry parar com a xícara no ar. Então ouviram a voz de Leo, baixa e insinuante, adicionando o vocal ao ritmo lento e compulsivo. Ei, garota, pintei num pedaço esta noite e não vim aqui para brigar. Só quero que me diga se puder. Diga uma vez e entenderei. Garota, você saca o seu homem? Ele é um cara legal. Garota, você saca o seu homem? Larry derramou seu café. Epa! Exclamou Fran e se levantou para pegar um pano de prato. Eu limpo, disse ele. Acho que balancei quando era para eu ter dado só uma mexida. Não, fique aí sentado. Ela pegou o pano de prato e enxugou a mancha rapidamente. Lembro-me dessa música. Fez sucesso pouco antes da gripe. Leo deve ter pegado o compacto lá na cidade. Creio que sim. Como era o nome do cara? Do cara que a compôs? Não lembro, disse Larry. Música pop vem e vai com muita rapidez. Sim, mas era um nome um tanto familiar, replicou ela torcendo o pano na pia. Engraçado a gente estar com o nome na ponta da língua, não é? É isso aí. Stu fechou o livro com uma batida suave e Larry ficou aliviada ao ver Fran olhar para ele, que entrava na cozinha. Os olhos dela foram primeiro para a arma na cintura de Stu. Ele a vinha usando desde que fora eleito xerife e fizeram um bocado de piadas sobre ser baleado no pé. Fran não achava graça nenhuma nas piadas. E então? Perguntou Larry. O rosto de Stu estava profundamente perturbado. Pôs o livro sobre a mesa e se sentou. Fran começou a lhe empurrar uma xícara de café, mas ele fez que não com a cabeça e pousou a mão no braço dela. Não, obrigado, meu bem. Olhou para Larry de uma maneira ausente, alheia. Li tudo e agora estou com uma dor de cabeça danada. Não estou acostumado a ler tanto. O último livro que li de cabo a rabo em uma sentada falava sobre coelhos. O título era Watership Down. Era para um sobrinho meu, e mal comecei a lê-lo. Ele se interrompeu por um momento, pensando. Também li esse livro, disse Larry. Achei ótimo. Havia aquele bando de coelhos, continuou Stu, e eles levavam uma vida mansa. Eram grandes, bem alimentados e sempre viveram num só lugar. Havia algo de errado ali, mas nenhum dos coelhos sabia o que era. Era como se não quisessem saber. Apenas... Vejamos.
havia aquele fazendeiro. Ele deixou a colheita em paz, acrescentou Larry, de modo que pudesse ter um coelho para o ensopado, sempre que quisesse um. Ou talvez para vender. De qualquer modo, era uma fazenda para a criação de coelhos. Isso mesmo, pois havia aquele coelho, chamado Silverweed, que compunha poemas sobre o fio brilhante, o laço de arame que o fazendeiro usava para pegar os coelhos, que usava para pegá-los e estrangulá-los. Silverweed compunha poemas sobre isso. Ele sacudiu a cabeça em lenta e cansada incredulidade. E Harold faz com que me lembre disso, do coelho Silverweed. Harold está doente, disse Fran. Isso mesmo. Stu acendeu um cigarro. E perigoso. O que devemos fazer? Prendê-lo? Stu tamborilou com os dedos sobre o livro Razão. Ele e Nadine estão planejando fazer algo para que sejam bem-vindos quando forem para o oeste. No entanto, este livro não diz o quê. O livro menciona um bocado de gente que não é do agrado de Harold, diz Larry. Vamos prendê-lo? Perguntou Fran novamente. Sinceramente, não sei. Gostaria primeiro de discutir o assunto com o pessoal do comitê. O que há para amanhã à noite? Bem, a reunião será dividida em duas partes: atividades públicas e atividades privadas. Brad quer falar sobre a sua turma de desligamento. Al Bundell quer apresentar um relatório preliminar do comitê legal. Vejamos. George Richardson falará sobre horários de consulta em Dakota Ridge. Em seguida será a vez de Chad Norris. Depois disso, eles irão embora e ficaremos só nós. Se pudermos convencer Al Bundell a permanecer lá e lhe falarmos a respeito desse caso de Harold, podemos ter certeza de que ficará de bico fechado? Tenho certeza de que sim, disse Fran. Stu comentou melancólico. Eu gostaria que o juiz estivesse aqui. Simpatizei com aquele homem. Ficaram em silêncio por um momento, pensando no juiz, imaginando onde ele estaria naquela noite. Lá de baixo veio o som de Lil tocando Sister Kate, tal e qual Tom Rush. Mas se tiver de ser Al, que seja. De qualquer modo, só vejo duas escolhas. Precisamos tirar aqueles dois de circulação, mas não quero botá-los na cadeia, droga. Que outra opção nos resta? Perguntou Larry. Foi Frank que respondeu. Exílio. Larry voltou-se para ela. Stu assentia lentamente, olhando para seu cigarro. Simplesmente mandá-lo embora? Perguntou Larry. Ele e ela. Completou Stu. Mas Flag irá aceitá-los? Perguntou Franny. Stu ergueu os olhos para ela. Fran, isso não é problema nosso. Ela concordou e pensou. Ah, Harold, eu não queria que isso terminasse assim. Jamais em 1.000.000 de anos eu desejaria que terminasse desse jeito. Tem alguma ideia do que eles estariam planejando? Perguntou Stu. Larry deu de ombros. Você tem que botar todo o comitê refletindo sobre isso, Stu. Mas posso pensar em algumas coisas. Tais como? Talvez sabotagem na usina de força. Ou uma tentativa de assassinato contra você e Franny. São estas as duas primeiras coisas que me ocorrem. Fran pareceu pálida e abatida. Larry prosseguiu. Embora ele nada dissesse, acredito que tinha ido à procura de mãe Abigail com você e Ralph, daquela vez, apenas esperando encontrá-lo sozinho e matá-lo. Ele teve chance, comentou Stu. Talvez tenha se acovardado. Por favor, querem parar com isso? Disse Franny, sem entusiasmo. Por favor. Stu levantou-se e retornou à sala de estar. Lá havia um FC ligado a uma bateria Die-Hard. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu fazer contato com Brett Kitchener.
Brad, seu safado, aqui és tu. Escute, será que poderia reunir alguns caras que montassem guarda na usina esta noite? Claro, veio a voz de Brad. Mas para quê, em nome de Deus? Bem, é um assunto meio delicado, Bradley. Ouvindo aqui e ali, fiquei sabendo que alguém poderia tentar alguma sabotagem por lá. A resposta de Brad foi um monte de palavrões. Stu assentiu ao microfone, sorrindo de leve. Sei como se sente. Será apenas por esta noite e talvez a noite de amanhã, pelo que sei. Depois, creio que as coisas voltarão ao normal. Brad respondeu que poderia recrutar uma dúzia de homens sem andar 2 quarteirões, e que alguns deles ficariam contentes em pegar qualquer pretenso sabotador. Isso tem algo a ver com Rich Moffat? Não, nada relacionado a Rich. Ouça, em breve falo pessoalmente com você, certo? Tudo bem, Stu. Colocarei homens para vigiar. Stu desligou o rádio e voltou para a cozinha. Os outros não nos deixam ser tão reservados quanto desejaríamos. Isso me assusta, sabiam? O velho sociólogo careca está certo. Poderíamos nos instalar aqui como reis, se assim quiséssemos. Frank colocou a mão sobre a dele. Quero que me prometam uma coisa. Vocês dois. Prometam que isso será resolvido em definitivo na reunião de amanhã à noite. Só desejo que tudo termine. Larry assentiu em concordância. Exílio. Tudo bem. Isso nunca me passou pela cabeça, mas pode ser a melhor solução. Bem, vou pegar Lucy e Liu e voltar para casa. Verei você amanhã, disse Stu. Ok, respondeu Larry e saiu. Pouco antes do alvorecer de 2 de setembro, Harold parou à borda do anfiteatro Aurora e olhou para baixo. A cidade era um fosso de escuridão. Nadine dormia atrás dele, na pequena tenda para 2 que haviam escolhido numa loja, junto com outros apetrechos de acampar, quando se esgueiraram para fora da cidade. Nós voltaremos, porém, dirigindo carruagens. Mas lá no fundo, Harold duvidava disso. A escuridão o envolvia em mais de um sentido. Os escrotos nojentos lhe haviam roubado tudo. Franny, seu amor próprio, depois seu diário e agora sua esperança. Ele se sentia afundando. O vento era forte, ondulando seu cabelo, fazendo a rígida lona da tenda se agitar de um lado para o outro, com um som constante de rajadas de metralhadora. Atrás dele, Nadine gemeu no sono. Era um som assustador. Harold deduziu que estava tão perdida quanto ele, talvez mais. Os sons que ela fazia dormindo não eram os de quem estava tendo sonhos felizes. Mas posso manter minha sanidade. Posso fazer isso. Se puder descer até o que me espera, seja lá o que for, mantendo a mente em perfeitas condições, isso já era alguma coisa. Sim, alguma coisa. Imaginou se eles, lá embaixo, Stu e seus amigos, estavam agora cercando sua casinha, esperando que chegasse a fim de encarcerá-lo. Ele entraria para os livros de história, se ainda restasse algum daqueles babacas dignos de pena para escrevê-los, como o primeiro a ser encarcerado na Zona Franca. Bem-vindo aos tempos duros. Extra, extra, falcão capturado. Leriam a seu respeito. Bem, eles iam esperar muito tempo. Embarcara na sua aventura e recordara claramente como Nadine passara a mão pelos cabelos brancos, dizendo: É tarde demais, Harold. Seus olhos como os de um cadáver. Tudo bem, suspirou Harold. Vamos com isso até o fim. À volta e acima dele, o vento escuro de setembro tamborilava pelas árvores. A reunião do comitê da Zona Franca teve início 14 horas mais tarde, na sala de estar da casa que Ralph Bretney e Nick Andrews partilhavam.
Stu ocupava uma poltrona, batendo na beirada da mesa com a borda de sua lata de cerveja. Muito bem, pessoal. Acho melhor começarmos logo. Glenn e Larry sentavam-se na mureta encurvada da imponente lareira, de costas para o modesto fogo que Ralph acendera. Nick, Susan Ste e o próprio Ralph ocupavam o sofá. Nick segurava a caneta e o bloco indispensáveis. Brad Kitchener estava de pé junto à porta, tendo uma lata de Coors na mão, e falava com Albundell, que bebericava o uísque com soda. George Richardson e Chad Norris sentavam-se juntos à enorme parede envidraçada, olhando o sol se pôr acima de Flatirons. Franny sentava-se com as costas apoiadas confortavelmente na porta do armário onde Nedinha escondera a bomba. Sua mochila, contendo o livro Razão de Harold, estava entre suas pernas cruzadas. Ordem! Peço ordem! Disse Stu batendo com o martelo. Esse gravador está funcionando, careca? Está ótimo, disse Glenn. Vejo que sua boca também está funcionando a contento, texano oriental. Eu a lubrifico um pouco e ela simplesmente fica ótima, respondeu Stu sorrindo. Seu olhar percorreu as 11 pessoas agrupadas em torno da grande área combinada de sala de estar e de jantar. Ok, temos coisas importantes a tratar. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a Ralph por proporcionar o teto sobre nossas cabeças, a bebida e os biscoitos. Ele está realmente ficando muito bom nisso, pensou Franny. Tentou avaliar o quanto Stu mudara desde o dia em que ela e Harold o haviam encontrado e não conseguiu. Ficamos muito parciais sobre o comportamento de pessoas com quem temos contato íntimo, concluiu. Mas ela sabia que, quando o conhecera, Stu ficaria alarmado à ideia de presidir uma reunião de quase uma dúzia de pessoas e provavelmente soltaria direto para o céu a sugestão de presidir uma assembleia pública da Zona Franca, reunindo mais de 1000. Agora ela olhava para Stu, que jamais teria existido se não fosse a epidemia. A tragédia libertou você, meu querido, pensou. Posso chorar pelos outros e ainda assim me senti tão orgulhosa de você. Amá-lo tanto. Aprumou melhor o corpo, recostando-se com mais firmeza contra a porta do armário. Nossos convidados irão falar primeiro, anunciou Stu. Em seguida teremos uma curta reunião fechada. Alguma objeção a isso? Ninguém objetou. Ok, prosseguiu Stu. Passo a palavra a Brad Kitchener e todos vocês procurem ouvi-lo com atenção, porque ele é o homem que irá devolver as pedras de gelo ao uísque de vocês dentro de uns 3 dias. Isso gerou uma rodada sincera de aplausos espontâneos. Extremamente enrubescido, dando puxões na sua gravata, Brad caminhou até o meio da sala. Por pouco não tropeçou em uma almofada em seu caminho. Estou, realmente, feliz por estar aqui. Começou Brad num tom entrecortado e monótono. Parecia acreditar que ficaria bem mais feliz em qualquer outro lugar, até mesmo no Polo Sul, presidindo uma convenção de pinguins. Fez uma pausa, examinou suas anotações e depois se animou. A energia elétrica! Exclamou com o ar de um homem fazendo uma grande descoberta. A energia está quase restaurada. Certo. E mexeu um pouco mais em suas anotações e continuou. Ontem pusemos 2 geradores em funcionamento e, como sabem, um deles ficou sobrecarregado e queimou até os miolos, por assim dizer. O que quero deixar claro é que ele ficou sobrecarregado. Inteiramente. Bem, vocês sabem o que é isso. Um risinho se espalhou entre eles, o que pareceu deixar Brad mais à vontade. Isso aconteceu porque, quando a epidemia atacou, muita aparelhagem ficou ligada nas casas e não dispunhamos de geradores de reserva que assumissem a sobrecarga. Podemos eliminar o risco de sobrecarga pondo para funcionar o resto dos geradores,
Até mesmo 3 ou 4 absorveriam a carga sem dificuldade, mas isso não eliminaria o risco de incêndios. Assim, precisaremos desligar o máximo de aparelhagem que pudermos. Queimadores de fogão, cobertores elétricos, toda essa coisa. De fato, estive pensando uma coisa. A maneira mais rápida, talvez, fosse entrarmos em todas as casas vazias para desligar as tomadas ou então as chaves do registro geral. Entendem? Ora, quando estivermos prontos para religar a energia, acho que devemos tomar algumas precauções elementares contra incêndio. Tomei a liberdade de vistoriar o posto de bombeiros na área leste de Boulder e o fogo crepitava confortavelmente na lareira. Tudo ia dar certo, pensou Fran. Harold e Nadine iriam embora sem qualquer insistência dos demais e talvez fosse melhor assim. O problema ficava resolvido e Stu via-se livre deles. Pobre Harold, senti pena de você, mas no fim senti mais medo do que pena. Ainda existe pena e receio pelo que lhe possa acontecer, mas fico contente por sua casa estar vazia, por você e Nadine terem partido. Fico satisfeita por nos deixarem em paz. Harold sentou-se sobre uma mesa de piquenique, tomada por tantas inscrições entalhadas que mais parecia o manual zen de algum lunático. Tinha as pernas cruzadas. Seus olhos estavam distantes, nevoentos, contemplativos. Tinha ido para aquele lugar frio e desconhecido onde Nadine não poderia segui-lo e ela ficara amedrontada. Mantinha nas mãos o walkie-talkie gêmeo daquele que deixara na caixa de sapatos. As montanhas despencavam diante deles em abismos extasiantes e ravinas repletas de pinheiros. Vários quilômetros a leste, talvez 15, talvez 60, o terreno nivelava-se no meio oeste americano e se espichava para o difuso horizonte azulado. A noite já havia caído sobre aquela parte do mundo. Atrás deles, o sol acabara de desaparecer por trás das montanhas, deixando-as com uma auréola dourada que esmaeceria e se dissolveria. Quando? Perguntou Nadine. Ela estava terrivelmente perturbada, tendo de ir ao banheiro diversas vezes. Muito em breve, disse Harold. O sorriso dele se transformara num riso brando. Era uma expressão que não conseguia classificar ao certo, porque nunca a notara no rosto de Harold. Precisou de alguns minutos para situá-la. Harold parecia feliz. Por unanimidade, o comitê deu a Brad os poderes para regimentar os 20 homens e mulheres que formariam sua turma de desligamento de energia. Ralph e Bradner concordaram em encher 2 velhos caminhões-pipa do Corpo de Bombeiros no reservatório de Boulder e deixá-los na usina de força quando Brad ligasse a eletricidade. Chad Norris foi o próximo, falando com tranquilidade, as mãos enfiadas nos bolsos da calça caque, discorreu sobre o trabalho efetuado pelo Comitê de Sepultamentos durante as últimas 3 semanas. Contou-lhes que haviam sepultado a incrível quantidade de 25.000 cadáveres, mais de 8.000 por semana, acreditando agora que houvesse ultrapassado mais da metade. Tivemos sorte ou fomos abençoados, disse ele. Este êxodo em massa, não sei como classificá-lo de outro modo, realizou para nós a maior parte do trabalho. Em qualquer cidade do tamanho de Boulder, levaríamos 1 ano para completar o serviço. Até 1º de outubro esperamos sepultar outras 20.000 vítimas da epidemia. É provável que continuemos encontrando vítimas isoladas durante muito tempo depois disso. Mas quero dizer a vocês que o trabalho vem sendo feito e que não precisamos nos preocupar demais sobre doenças produzidas nos corpos dos mortos insepultos. Fran modificou a posição a fim de contemplar o final do dia. O dourado que circunda os picos começavam a esmaecer para um amarelado menos espetacular. De repente, sentiu uma onda de saudade do antigo lar, totalmente inesperada e quase nauseante em sua intensidade. Faltavam 5 minutos para as 8 horas.
Se não estivesse no mato, ela teria urinado nas calças. Contornou alguns arbustos, agachou-se e urinou. Quando voltou, Harold continuava sentado sobre a mesa de piquenique, com o walkie-talkie seguro frouxamente na mão. Ele tinha erguido a antena. Harold, disse ela, está ficando tarde. Passa das 8. Ele a fitou com indiferença. Eles continuarão lá por metade da noite, dando tapinhas nas costas um dos outros. Quando chegar a hora certa, puxarei a alavanca. Não se preocupe. Quando? O sorriso vazio de Harold aumentou. Assim que escurecer. Frank conteve um bocejo enquanto o álbum dela se postava confiantemente ao lado de Stu. Aquilo ainda ia demorar bastante, e de repente ela desejou estar de volta ao apartamento, apenas eles dois. Não se tratava apenas de fadiga, e tampouco era exatamente aquela sensação de saudade de casa. De repente, ela percebeu que não queria estar ali, no apartamento de Ralph. Não havia motivo para tal sensação, porém o desejo era intenso. Queria sair dali. Queria que todos os outros saíssem também. Simplesmente perdi todos os meus pensamentos otimistas para esta noite, disse para si mesma. Mulheres grávidas ficam melancólicas, isso é tudo. O comitê legal teve 4 reuniões nesta última semana, dizia Al, e tentarei ser o mais breve possível. O sistema pelo qual optamos é uma espécie de tribunal. Seus integrantes seriam escolhidos por sorteio, tal como os jovens eram certa vez selecionados para alistamento militar. Show, fora! Exclamou Susan e houve risos amistosos. Al sorriu. Porém, eu ia acrescentar. Creio que o serviço num tribunal assim deveria ser muito mais agradável para aqueles que fossem convocados para servir. O tribunal consistiria em 3 adultos, acima dos 18 anos, que serviriam por 6 meses. Seus nomes seriam tirados de uma grande urna contendo os nomes de cada cidadão adulto de Boulder. Larry fez um aceno pedindo uma parte. Eles poderiam ser dispensados por motivo de força maior? Franzindo um pouco o senho a esta interrupção, Al replicou. Eu já ia chegar a este ponto. Teria de haver... Fran se remexeu inquieta, e sua Esther piscou para ela. Fran não retribuiu. Estava assustada, e temerosa de seu próprio medo infundado, se tal coisa fosse possível. De onde vinha aquela sensação de confinamento, de claustrofobia? Fran sabia que a melhor maneira de lidar com sensações infundadas era ignorá-las. Pelo menos no mundo de outrora. Mas e quanto aos transes de Tom Cullen? E quanto a Lew Rockway? Saia daqui! A voz interior gritou subitamente. Faça com que todos saiam. Mas isso era loucura. Remexeu-se de novo e decidiu não falar nada. Uma breve alegação da pessoa que espera ser dispensada. Mas não acho... Alguém está chegando, disse Fran subitamente levantando-se. Houve uma pausa. Todos podiam ouvir motos roncando bezelinha acima, em direção a eles. Soavam buzinas, e, de súbito, o pânico em Fran transbordou. Ouçam, disse ela, todos vocês. Rostos se voltaram para ela, surpresos, preocupados. Fran, você está... Stu seguiu em direção a ela. Fran engoliu em seco. Parecia haver um peso enorme em seu peito, sufocando-a. Temos que sair daqui. Agora. Imediatamente. Eram 8h25. A última luz do dia abandonara o céu. Era chegada a hora. Harold sentou-se um pouco mais ereto e aproximou o walkie-talkie da boca. Seu polegar descansava levemente sobre o botão transmitir. Ao pressioná-lo, mandaria todos eles para o inferno, dizendo: O que é aquilo? A mão de Nedinha em seu braço
distraindo-o, apontando. Muito abaixo, serpenteando pela Baseline, havia uma fileira de luzes. No grande silêncio, podiam ouvir o ronco distante de muitas motos. Harold sentiu uma pontada de inquietação, mas conseguiu afastá-la. Não me distraia. Chegou a hora, disse ele. A mão de Nadine caiu do ombro dele, e seu rosto virou um borrão ao assento na escuridão. Harold apertou o botão transmitir. Ela jamais soube se foram as motos ou suas palavras que puseram todos em movimento. No entanto, eles não se moveram com rapidez suficiente. Fran ficaria com isso para sempre em seu coração. Não se moveram com rapidez suficiente. Stu foi o primeiro a chegar à porta. O rugido e o eco das motos eram enormes. Elas cruzavam a ponte sobre o pequeno córrego seco abaixo da casa de Ralph, os faróis brilhando intensamente. Num gesto instintivo, Stu levou a mão à coronha da arma. A porta de tela se abriu e ele se voltou, pensando que fosse Franny. Não era. Era Larry. O que está havendo, Stu? Não sei, mas é melhor que eles saiam. As motos então abriram caminho para a entrada de carros e Stu relaxou um pouco. Pôde ver Dick Woman, o garoto Gehring, Ted Isaac e outros que conhecia de vista. Agora podia se permitir reconhecer o que tinha sido seu medo principal. Que por trás das luzes brilhantes e do ronco das motos pudesse ter estado a ponta de lança das forças de Flag, que a guerra tivesse começado. Dick, falou Stu, que diabo está acontecendo? Mãe Abigail, gritou Dick acima do ruído dos motores. Mais e mais motos enchiam o pátio enquanto os integrantes do comitê saíam da casa. Lá fora havia um carnaval de faróis acesos que se moviam e sombras que eram como carrosséis. O quê? Gritou Larry. Atrás dele, de Stu, agruparam-se Glenn, Ralph e Chad Norris, ao pé dos degraus. Ela voltou. Dick precisou berrar para se fazer ouvir acima do ronco dos motores. Ah, está em péssimas condições. Precisamos de um médico. Meu Deus, precisamos de um milagre. George Richardson abriu caminho através deles. A velha senhora? Onde está? Monte logo, doutor, gritou Dick. Não faça perguntas. Por Deus, temos de agir rápido. Richardson subiu na garupa da moto de Dick Woman. Dick fez uma curva fechada e começou a abrir caminho para a rua através do aglomerado de motos. Os olhos de Stu encontraram os de Larry, que pareciam tão atordoado quanto ele. Mas havia uma nuvem se formando na cabeça de Stu. E de repente uma terrível sensação de tragédia iminente o engolfou. Nick, venha, venha! Gritou Fran, agarrando-lhe o ombro. Nick estava parado no meio da sala, o rosto quieto, imóvel. Não podia falar, mas de repente ele soube. Ele soube. Vinha de lugar nenhum, ao mesmo tempo vinha de toda a parte. Havia algo no closet. Ele deu um tremendo empurrão em Franny. Nick! Vá! Ele acenou para que ela se fosse. Ela obedeceu. Nick se virou para o closet, encarou a porta e começou a remexer loucamente no emaranhado de coisas lá dentro, suplicando a Deus que não fosse tarde demais. De repente, Franny estava junto de Stu, o rosto pálido, os olhos esbugalhados. Agarrou o braço dele. Stu, Nick ainda está lá dentro. Alguma coisa... Franny, do que está falando? Morte, ela gritou para ele. Estou falando de morte e Nick ainda está lá dentro. Nick puxou para um lado um monte de encharpes e luvas de inverno. Então sua mão tateou algo. Uma caixa de sapatos. Agarrou-a e, ao fazê-lo, a voz de Harold Lauder, como maligna necromancia, falou de dentro dela.
E quanto a Nick? Gritou Stu, agarrando Fran pelos ombros. Temos que tirá-lo de lá, Stu. Vai acontecer alguma coisa terrível. Albundel gritou. Que diabo está havendo, Stuart? Não sei, replicou Stu. Stu, por favor, temos que tirar Nick de lá, gritou Franny. Foi então que a casa explodiu atrás deles. Ao ser pressionado o botão de transmitir, a estática que havia ao fundo desapareceu, substituída por um sombrio e uniforme silêncio. Um vácuo, esperando ser preenchido. Sentado de pernas cruzadas na mesa de piquenique, Harold procurou impertigar-se. Então ergueu o braço e da sua extremidade brotou um dedo do punho fechado. E naquele momento ele foi como um Baby Ruth, já velho e quase exaurido, apontando para o local onde completaria o circuito das bases no Wrigley Field, calando para sempre os que o tinham considerado acabado para o beisebol. Falando com firmeza no walkie-talkie, porém não demasiado alto, ele disse: Aqui fala Harold Emery Lauder. Faço isso por minha livre e espontânea vontade. Uma faísca branco-azulada acompanhou o aqui fala. Um jato de chamas elevou-se em Harold Emery Lauder. Um estrondo fraco, uniforme, como de uma bombinha explodindo dentro de uma lata, chegou aos seus ouvidos em faço isso. Porém, a esta altura ele já pronunciara as palavras minha livre e espontânea vontade e já jogara fora o walkie-talkie, cuja finalidade terminara. Então, um fogaréu desabrochou na base da montanha Flagstaff. Companheiro na escuta. Tudo entendido. Câmbio e desligo. Disse Harold suavemente. Nadine agarrou-se a ele da maneira como Franny se agarrara a Stu apenas alguns segundos antes. Precisamos ter certeza. Precisamos ter certeza de que eles foram apanhados. Harold olhou para ela e depois apontou para a nascente destruição que desabrochava abaixo deles. Acha que alguma coisa sobreviveria àquilo? Eu não sei, Harold. Acho que vou... Nadine se virou, apertando o ventre com ânsia de vômito. Era um som profundo, constante, áspero. Harold fitou-a com ligeiro desdém. Nadine virou-se por fim, ofegante, pálida, limpando a boca com um lenço de papel. Ainda esfregava a boca ao perguntar. E agora? Agora creio que iremos para o oeste, disse Harold. A menos que você pretenda descer até lá, para analisar o estado de ânimo da comunidade. Nadine estremeceu. Harold escorregou para fora da mesa de piquenique e pestanejou de ansiedade quando seus pés tocaram o chão. Harold! Nadine tentou tocá-lo, mas ele a evitou. Sem olhar para ela, começou a desmontar a tenda. Pensei que íamos esperar até amanhã, começou ela timidamente. Claro, zombou ele. Para que 20 ou 30 deles decidam vasculhar a área em suas motos e nos capturar? Nunca soube o que fizeram com Mussolini? Ela piscou. Harold enrolava a tenda. Depois recolheu as cordas que a prendiam ao chão. Não nos tocaremos mais. Isso terminou. Demos a Flag o que ele queria. Acabamos com o comitê da Zona Franca dessa gente. Eles estão liquidados. Podem até restabelecer a eletricidade, mas como um grupo organizado estão liquidados. Ele me dará uma mulher que fará você parecer um saco de batatas, Nadine. E você? Você o terá. Dias felizes, certo? Só que, se eu estivesse no seu lugar, estaria tremendo pra caramba. Harold, por favor. Ela chorava, arrasada. Ele podia ver o rosto dela ao brilho difuso da fogueira e sentiu pena. Ele a expulsara de seu coração como um bêbado indesejável que tentava entrar num barzinho de subúrbio onde todos se conheciam.
O fato irrevogável do assassinato estava para sempre em seu coração. Aquele fato brilhava doentiamente em seus olhos. Mas e daí? Isso estava nele também, em tudo e por tudo, pesando como pedras. Procure se acostumar, respondeu Harold brutalmente. Colocou a tenda na traseira de sua moto e começou a amarrá-la. Está acabado para eles lá embaixo. Acabado para nós e acabado para todos que morreram na epidemia. Deus ausentou-se em uma excursão celeste de pescaria, e ausente ficará por muito tempo. A treva é total. O homem escuro está no volante agora. Ele. Portanto, acostume-se com isso. A garganta de Nadine produziu um ruído chiado e lamentoso. Vamos, Nadine. Isso deixou de ser um concurso de beleza 2 minutos atrás. Ajude-me a embalar essa merda. Quero estar bem longe daqui antes do alvorecer. Após um momento, Nadine virou as costas para a destruição abaixo. Um espetáculo que parecia quase inconsequente devido àquela altitude. E o ajudou a embalar o resto dos apetrechos de acampamento, colocando-os nas sacolas laterais da moto de Harold e no seu próprio bagageiro de arame. 15 minutos depois, deixaram para trás o incêndio que subia aos céus e viajaram na escuridão fria e ventosa, a caminho do oeste. Para Frank Goldsmith, o final daquele dia foi simples e indolor. Sentiu um empurrão de ar quente em suas costas e de repente estava voando através da noite. Tinha perdido suas sandálias. Que porra é essa? Pensou. Aterrissou sobre o ombro, com força, mas ainda não sentia a dor. Estava na ravina que corria na direção norte e sul, ao pé do pátio dos fundos da casa de Ralph. Uma cadeira desabou diante dela, perfeitamente, sobre as 4 pernas. Que porra é essa? Alguma coisa pousou no assento da cadeira e rolou para o chão. Algo que gotejava. Com um vago e clínico horror, ela viu que era um braço. Stu! O que está acontecendo? Um som contínuo e urgente a engolfou, enquanto choviam coisas de todos os lados. Pedras, pedaços de madeira, tijolos, um pedaço de vidro com rachaduras que pareciam teias de aranha. A estante de livros da sala de estar de Ralph não era feita de vidro como aquele. Um capacete de motocicleta, com um buraco horrível e letal na parte posterior. Ela podia ver tudo com clareza demais. Estava tudo escuro apenas alguns segundos antes. Ah, Stu, meu Deus, onde está você? O que está acontecendo? Nick? Larry? Pessoas gritavam. Aquele rugido triunfante continuava. Agora estava tudo tão claro como se fosse meio-dia. Cada seixo lançava uma sombra. Coisas ainda choviam a toda a sua volta. Uma tábua de assoalho, com uma ponta metálica sobressaindo uns 15 centímetros de madeira, caiu diante de seu nariz. O bebê. Na esteira desse pensamento surgiu outro, uma reprise de sua premonição. Foi Harold quem fez isso. Foi Harold. Algo bateu em sua cabeça, no pescoço, nas costas. Uma coisa enorme que pousou do seu lado como um caixão acolchoado. Ah, meu Deus! Ah, meu bebê! Então as trevas sugaram-na para baixo, para um lugar em alguma parte onde nem mesmo o homem escuro poderia chegar.